Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E pra gente começar, eu passei por pânico, eu passei por ansiedade, o Senhor me curou. Mas a ansiedade, ela é algo que se nós não vigiarmos, ela nos aprisiona de novo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a ansiedade é algo que Jesus advertiu na palavra, e se ele advertiu ali, se ele nos deu um alerta, é porque ele sabia que era algo que ia estar sempre, né, como o diabo ali ao nosso derredor, procurando quem possa tragar, a ansiedade está ali. E principalmente nesse final de dias que nós estamos vivendo aí, aproximando a volta do Senhor, e os dias estão abreviados, nós estamos vendo, e a gente anda, né, muito correria, não consegue dar conta do que a gente se propõe a fazer no dia, o dia acaba e a gente fica metade das coisas pelo caminho. E isso vai gerando uma ansiedade, porque eu pelo menos, eu sou muito de me cobrar, não fez isso, deixou isso para trás, você não tá conseguindo, olha a procrastinação. E às vezes não é o caso de procrastinar, é o caso de respirar. É o caso de agradecer pelo que eu consegui fazer e não ficar com os olhos no que eu não fiz, porque aquilo me adoece. Então, às vezes, as consequências, Deus nos permite para nos dar uma brecada, frear, parar e repensar as nossas vidas, as nossas atitudes, como que a gente tem feito. Então, no caso, como eu disse, né, da ansiedade, que a gente vai ficando ansioso com as coisas dessa vida, o que comer, o que beber, o que vestir, como pagar as contas, né? Acho que o que mais preocupa é a gente, como que eu vou pagar minhas contas? Chega o mês, entra o salário, você paga aquilo que já está um pouquinho mais acumulado e deixa os outros que ainda tá menos, fala, não, no mês seguinte eu vou tentar economizar mais que eu vou pagar. E isso vai gerando, sabe, uma angústia, uma tormenta dentro da gente, a gente não percebe. Quando vê, você tá ali no meio da ansiedade de novo, sem perceber. E aí, o que eu quero compartilhar com vocês que me aconteceu esse ano? No mês de janeiro, finalzinho de janeiro, eu tive mais ou menos dia 24, 25. Eu acordei pela manhã e tava uma névoa na frente dos meus olhos. Como eu levanto, eu pego o meu óculos na cabeceira, ponho no rosto e saio do quarto. Primeira coisa que me veio à mente, porque minha netinha, né, havia estado comigo um dia antes, logo, né, a culpa da Aurora. Falei, gente, a Aurora pegou meu óculos, né, tateou ele tá todo embaçado, eu preciso ir lavar, não tô nem enxergando direito. Só que quando eu fui pro banheiro para lavar, que eu tirei o óculos do rosto e eu me olhei no espelho, continuava aquela névoa, e aí me preocupou. Eu falei, não é o meu óculos. Mas mesmo assim eu lavei, sequei com papelzinho, coloquei de volta e a névoa continuava. E aí eu virei para trás, comecei a olhar minha casa e onde eu olhava parece assim que tava, sabe, esqueci alguma coisa no fogo e enfumaçou a casa toda. Quando a gente toma banho no frio, que o chuveiro faz aquela fumaça, tava daquele jeito. E aí, o que que é isso? Mas aí a gente vai no médico? Não, vou esperar que vai passar. Primeira coisa, corri na geladeira, peguei um soro fisiológico, já joguei bastante no olho, um soro geladinho, né? Falei, de repente a vista tá cansada, eu tava em semana de prova, então assim, estudando muito pela internet, né? Minha faculdade é EAD. E eu pensei, minha vista tá só cansada, eu li muito, eu estudei muito, e a mente cansou também, deve ser isso. Não vou mexer com o computador hoje para deixar a vista descansar. Mas persistiu durante todo o dia e no dia seguinte e no outro dia também. 3 dias eu fiquei com a vista assim. E aí já era sábado e eu pensei, se isso não melhorar, segunda-feira eu vou no médico. Porém, no domingo voltou ao normal. Falei, seja lá o que for, passou. Porém, no decorrer daí pra cá, a minha vista ficou embaçada. Embaçada assim, não mais com névoa, mas como se o meu óculos estivesse fraco e eu fazendo força para ler. Às vezes eu pego o óculos e fico procurando, mexendo aqui, vendo se eu acho um grauzinho melhor, algum lugarzinho melhor. E não achava esse lugar melhor. Tava sempre, sabe, aquele borrão, assim, aquela imagem que dá aquela distorcida. Quem usa óculos sabe o que eu tô falando. Astigmatismo, hipermetropia, então esses borrões aí, só que eles estavam contínuos. E aí eu fui procurar o médico. E aí quando eu cheguei no médico, né, no oftalmologista, ele disse que eu estava com uma inflamação nas duas vistas e a pressão estava muito alta. Ele falou, tá muito alta a pressão na sua vista. E aí ele fez alguns outros exames lá, pingou um colírio,
fez mais alguma coisa e pediu uma bateria de exames. E vai eu começar a descobrir o que que tem na minha vista. E fiz todos os exames de sangue, apareceu uma alteraçãozinha no VHS, deu 48, né? A gente sabe que isso é uma inflamação que tem no corpo, lógico, a vista está inflamada, tranquilo. E no mais, não apareceu mais nada. Porém, um exame que ele havia me pedido não ficou pronto junto com os outros. Então eu levei tudo que estava pronto, falei, doutor, só ficou um para trás, mas assim que ele ficar pronto eu trago. Ele, não, tudo bem. Esse aí eu pedi assim, só por pedir, porque eu não tô nem considerando muito não. Isso aí é coisa mais de homem. E era o HLA-B27. E tudo bem, passou o tempo e ficou pronto esse exame. E aí eu fui buscar e ele deu positivo. E eu pensei, o que será isso? Como eu tenho filho, né, que já formou médico, o outro está fazendo também a faculdade, e aí eu conversei com eles e falei, o que significa isso? Aí meu filho falou, mãe, isso aponta para doença autoimune. Pode ser alguma coisa mais séria. Como você está com a vista inflamada, né, o oftalmologista deu aí um quadro de uveíte, aponta para espondilite anquilosante. E eu falei, o que é esse trem desse nome tão complicado? Agora eu já até aprendi a falar, mas no começo era difícil. E aí eu falei, né, ele falou assim, mãe, é uma doença, tal, começou a me explicar. E ela é autoimune. Ela, em vez de ajudar o seu corpo a combater uma infecção, uma inflamação, ela ataca mais, ela ataca as células que estão boas, que estão tentando te defender, ela vai lá e ataca essas células. Então ela não deixa a inflamação acabar, e aí a gente tem que tomar todo um cuidado, é um tratamento, né, que é para sempre, porque não pode inflamar, tem que mudar toda a alimentação, todo... Eu sei que assim, a cabeça já, né, dá aquela volta, e eu falei, não, mas não vai ser isso não. Mas levei o resultado para ele, e quando ele viu, ele falou, olha, eu vou te encaminhar para o reumatologista, porque daqui para frente ele vai te pedir outros exames. Mas continua vindo aqui que a gente vai continuar tratando essa vista aí. Ok, continuou os colírios, vou para o reumatologista e ele me pediu uma radiografia da lombar e mais exames de sangue, uma bateria de exames. E agora para investigar, ai gente, eu não vou lembrar o nome, eu devia estar com os exames aqui para ler, mas alguma coisa nuclear, tem um monte de coisa nuclear. E aí aquilo ali era para saber o quê? Se existe doenças autoimunes, né? Se tem quadro de infecção autoimune, alguma coisa assim. E eu sei que ele me pediu muitos exames, uns exames que eu nunca havia visto, né? Eu fiz toxoplasmose, eu fiz tuberculose, eu fiz vários exames para muita coisa, até investigação de câncer eu fiz. Então agora vamos por partes. Eu fui no reumatologista numa quinta-feira, tá? Devia ter 2 semanas que eu peguei os resultados do oftalmo. Aí agora eu fui no reumatologista. Ele me pediu mais uma bateria de exames. Na sexta-feira começava uma conferência de mulheres da minha igreja. E lógico, eu fui para o culto, né? Agradecer a Deus, ver o que ele tinha para mim. Mas já o coraçãozinho ali, ó, Senhor, uma doença autoimune, como assim? Sou tua filha, não aceito essas coisas não. Olhe por mim, Senhor, me ajuda. Se for para glorificar o teu nome, se eu tenho propósito nisso, eu aceito, mas se não tem, eu prefiro não passar. Passa de mim esse cálice. E aí, na hora que estava quase terminando o culto, a pastora que estava pregando, é uma pastora de fora, ela disse assim... E outra coisa que Deus me mostrava era pessoas sendo curadas. Mulheres sendo curadas de enfermidade, já sentenciada pelos médicos. Esta semana vocês vão fazer exame. O Senhor está mudando diagnósticos. E ali é lógico que uau, é meu, peguei. E vim para casa feliz. Deus mudou meu diagnóstico, seja lá o que era, já não é mais. Já estou curada, glória a Deus e aleluia. Mas aí Deus permite, né, a gente ver até aonde vai a nossa crença. Eu parei um pouquinho isso aí, eu lembrei porque a gente acabou de passar pela semana, né, de Páscoa
E eu estava relendo toda essa parte, né, da semana que Jesus entra, a entrada triunfal, e aí quando ele prepara a Páscoa, e ele falando com os discípulos, olha, eu vou ser preso, mas ao terceiro, eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles, gente, eles andaram com Jesus 3 anos, e Jesus morreu, e quando Jesus ressuscita, né, a gente sabe daqueles 2 a caminho de Emaús, eles acreditaram que ele ficou morto, ninguém acreditou que ele ressuscitou. As mulheres foram lá, Jesus falou com Maria, avisa eles, eu estou vivo. Né? O anjo falou com o outro lá, por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Ele vive, ele ressuscitou, vai e avisa. Só que quando a notícia chegava, né, para os outros discípulos, não pode, não, como assim ressuscitou? Eu não vi, não ressuscitou, não. E Jesus teve que aparecer pessoalmente, se mostrar, toca aí, ó, né? Não só Tomé, mas outros também. Se você for ler na história lá, outros também não acreditaram. Então, assim, andaram com Jesus, Jesus falou, né? Vai acontecer algo triste, mas no terceiro dia, alegria vem pela manhã, eu vou ressuscitar. E eles não acreditaram na ressurreição. Eles ficaram com o decreto negativo. E às vezes a gente faz isso. Deus deu uma palavra na sexta-feira, o médico falou na quinta, mas na sexta, na sexta-feira, né, vamos dizer assim, da minha sexta-feira santa, houve uma palavra, né, Deus está mudando diagnósticos. E aí quando foi segunda eu fui fazer meus exames, para a glória de Deus, eu peguei os resultados do exame. Até o meu VHS, que estava 48, ele caiu para 20. E detalhe, a única coisa que apresentou também, além da inflamação das vísceras, é uma infecção urinária, que eu estava. Mas não apareceu nada no meu exame de infecção, de inflamação, não deu nada, tudo do normal para baixo, para baixo. E aí todos aqueles exames que ele pediu de investigação de autoimunes, tudo negativo, não reagente, de cima e embaixo, não tinha nada que falasse existe uma doença autoimune. Tem uma inflamação séria aí que é autoimune sim. Então assim, os exames mostraram 0 de inflamação, 0. Quando eu voltei, né, depois que eu já estava com os exames prontos, tá normal. Ó, aqui apareceu uma artrose. Mas como você já está com uveíte e o seu HLA deu positivo, né? Então, assim, e agora você está aí apresentando essa dor no quadril, a gente já tem três coisas para a gente somar. Vamos fechar esse quadro aí na espondilite, tá? É um quadro de espondilite e a partir daqui eu vou te passar esses remédios, você vai tomar, isso aqui é contínuo, não vai parar mais. E assim que acabar essa infecção urinária, você volta, porque a gente não pode baixar a sua imunidade agora, porque você está com uma infecção urinária. Mas assim que melhorar, que estiver tudo ok, você volta, eu vou te passar um outro remédio, que a gente vai baixar essa imunidade para poder diminuir as células que estão agredindo, as células... Gente, como assim nesses dias que a gente está aí, todo mundo, né, tentando botar a imunidade lá no topo, o médico te dá um laudo desse negativo e fala que agora eu preciso baixar minha imunidade, porque é a minha imunidade que está me atacando. Então ela vai ter que se manter baixa. Gente, pensa, eu saí de lá como os discípulos depois que viram Jesus ser crucificado. Triste, cabisbaixo e com decreto negativo. E eu me calei, mas dentro eu fiquei arrasada. Eu estava com um sentimento de eu estou morrendo, minhas células estão me matando, meu próprio corpo vai me matar. Porém, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu dormi mal, eu senti muita dor durante a noite e eu tinha pesadelos, mas quando foi 5 horas da manhã, eu bebi uma água e fui orar. E pensei, que noite horrível, que dia anterior horrível, que peso, parece que eu tinha sepultado alguém bem próximo. E eu falei, Senhor,
eu não aceito esse decreto sobre a minha vida. Foi pesado o que o médico falou. Eu não me sinto com essa doença. Se o Senhor quer que eu passe por isso, se tem propósito nisso, vindo do Senhor eu vou aceitar, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu não vejo nada de bom, perfeito e agradável nessa doença. Mas se é para vir a cura também, para o Senhor mostrar que o Senhor pode, eis-me aqui, opera o seu milagre. Mas Pai, eu preciso de uma palavra, me dá só uma palavra para eu me agarrar a essa palavra, porque eu estou afundando, eu não estou conseguindo enxergar, eu estou, como o Pedro lá que caminhou sobre as águas e olhou as circunstâncias e afundou. Eu falei, me dá a mão, me traz à tona para respirar, me dá uma palavra. E o Senhor, lindo, misericordioso, Ele não me deu só uma palavra, mas Ele me deu 3 palavras. A primeira coisa que Deus falou no meu coração: lembra da profecia da pastora Tati. E aí na hora eu lembrei dela falando, Deus está mudando diagnósticos. E aí veio aquilo na minha mente e me veio os meus resultados do exame, tudo normal. Ele falou que eu estava com a doença, mas não foi o que os meus exames mostraram. Deus já tinha mudado o diagnóstico no meu exame. Mas eu preferi acreditar na palavra que saiu da boca dele, que veio como uma seta inflamada e que me contaminou. Então nessa hora eu lembrei, eu pedi perdão por ter acreditado no médico e eliminado o que Deus havia falado antes do médico. Deus já tinha falado, eu estou mudando o decreto. Aí o médico vem e dá um decreto ruim. Eu fico com um decreto ruim. A gente é muito falho, a gente tem uma promessa e a gente não consegue se agarrar à promessa. Alguém falou, mas e se não foi para mim? É lógico que foi, a palavra foi para mim, eu tomo posse, e se não era, agora é, eu tomei posse. Então essa foi a primeira palavra que Deus me deu, lembra da profecia? E eu lembrei, e aquilo começou a me gerar coisas boas. E aí a segunda coisa que Deus falou, lembra da palavra que se tornou a base da sua vida. Gente, a minha capa, o meu slogan aqui desse canal é chamados à liberdade. Porque Gálatas 5, eu vivi, não foi só uma leitura da Bíblia, foi algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu vou deixar gravado depois aqui, eu vou gravar o vídeo do Pânico, que foi no Pânico que eu fui curada com essa palavra, e depois eu usei essa palavra na ansiedade e fui curada de novo. E agora eu lanço essa palavra sobre esse laudo desse médico, dessa espondilite, porque eu também não tenho isso. E a palavra era Gálatas 5, versículo 1, 16, 18, 23 e 24. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes e nunca mais sejamos submetidos a um jugo de escravidão. Nós vivemos pelo Espírito, de forma alguma satisfazemos as vontades da carne. Somos guiados pelo Espírito Santo e não estamos debaixo da lei. Nós vivemos em amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Pode praticar à vontade. Então, se eu busco viver essa verdade de Deus, eu submeto a minha carne à vontade do Espírito, e é o que eu tenho feito principalmente depois do jejum. Eu acabei de sair de 21 dias de jejum, onde eu consegui ficar 21 dias sem açúcar, sem carne, o refrigerante eu já não tinha, sem televisão. A televisão também eu já abri mão lá em 2015, que Deus me pediu, então eu já não vejo mais desde 2015. Por que não viver pelo Espírito? Por que voltar às velhas coisas? Gálatas 1 fala, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçamos firmes, nunca mais vamos nos submeter a um jugo de escravidão. Essa doença é uma escravidão e eu não vou me submeter a esse jugo. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Quem nos chamou?
Quem falou sobre você? Quem falou sobre mim? O médico é quem decreta o que vai ser da minha vida? Não, a minha vida está nas mãos do Senhor. Ele é o dono da minha vida, Ele é quem dá a última palavra. E Ele deu a palavra antes do médico, a palavra dele Ele é o alfa e é o ômega, a palavra dele é o antes e é o depois. Então Ele já havia dito que mudou diagnósticos. Até a inflamaçãozinha que tinha aparecido lá no primeiro exame do oftalmologista, quando ele repetiu o exame já não estava mais, estava normalizado. E olha que eu estava com infecção urinária. E é Deus mostrando, olha os seus exames, você tem uma prova palpável, os seus exames estão te mostrando, você não tem nada. Agora, um médico que mal me atendeu, que nem olhou para mim, como ele vai diagnosticar que eu tenho uma doença tão grave, tão séria, que vai me limitar? Quem tem essa doença, quem sofre disso sabe, ela limita, ela começa a atrofiar a sua coluna, você vai perdendo o movimento. E eu não perdi nem nada dos meus movimentos, graças a Deus eu sou muito flexível, eu nunca parei de fazer pilates, desde 2017 que eu comecei, eu nunca mais parei. Passei pelo Covid em 2020, inflamei, não tinha parte do meu corpo que não estava inflamada. De cair cabelo, acho que foi normal, quase todo mundo que eu conheço fala que caiu o cabelo. Mas inflamou as vistas, né? Ficou um resfriado muito forte, meu nariz saía sangue, minha garganta muito inflamada, minha boca roxeou, meus dentes, minha gengiva estava roxa, que se eu botasse o creme dental para escovar, rasgava minha gengiva e sangrava. Eu já estava lavando a boca com água de coco, porque era a única coisa que minha boca suportava. Feriu de tão inflamada que eu fiquei no Covid. Minhas articulações todas ficaram inflamadas, minha mão encheu de nó e eu parei, perdi os movimentos, minha mão ficou paralisada, eu já não penteava mais meus cabelos, não conseguia movimentar direito o meu braço. O meu quadril, a dor era insuportável, parece que eu estava tendo um trabalho de parto com uma crise de rins junto. Eu fiquei muito inflamada e eu não fui para o hospital. Estava muito no começo, meu esposo e eu pegamos junto na primeira onda. A gente ficou em casa queimando de febre, eu cheguei a ter falta de ar e Deus me curou dessa falta de ar, porque naquele momento eu falei, tô partindo, mas não vou morrer entubado no hospital, eu morro aqui na minha cama. Tô em paz, eu sei para onde que eu vou e não estou com medo, o Senhor pode me levar. Naquele momento o Senhor fez cair um sono sobre mim, quando eu voltei eu estava respirando normal. Mas eu passei por aquilo tudo, suportei aquilo tudo e eu sabia, se Deus não me levou porque ainda tem propósito. E não vai ser agora que vai parar. E ali tudo que inflamou, depois que acabou o Covid, aquela época, né, a quarentena era de 14 dias, meu marido voltou a trabalhar no 15º, já estava bem, já estava jóia, e eu ali ainda de cama, sentindo dores, andando, me arrastando, parecia que eu estava de resguardo, respirando com muita dificuldade, eu sentava, botava a cadeira na varanda lá no sol, e aquele cansaço, aquela coisa, eu tentava fazer exercício pro pulmão, de levantar a mão e tudo doía muito. Mas dia após dia eu fui regenerando, eu fui me recuperando, eu fui voltando. E hoje eu tô aqui. O que eu quero deixar para você hoje é: não se apegue ao decreto do médico. Se apegue ao que Deus fala ao seu respeito. Nós precisamos sim ir aos médicos, mas cuidado, porque nem sempre o que ele vai falar é a verdade. A gente não sabe como que é a vida dele, a gente não sabe a quem eles servem. E de repente, né, o diabo usa a boca deles para jogar um decreto negativo sobre nós. E tem muita gente sofrendo, fazendo tratamentos. E às vezes o remédio é que está te adoecendo. Às vezes nem era doença, mas a medicação. Olha só, o próximo tratamento, o próximo remédio que eu iria tomar, abaixar a minha imunidade. E a partir daí agora eu ficaria doente. E aí sim ia começar todo um quadro que poderia me levar à morte. Mas não comprei o remédio, não estou tomando nada, só estou tomando chá de cavalinha. E o que aconteceu? Eu já não estou sentindo nada. Ontem voltei para a academia, já voltei a fazer meus exercícios, não tem mais inflamação. E estou bem, não estou sentindo nada, não estou mais sentindo dor. Então não é o que o médico fala, mas é o que Deus fala ao nosso respeito. Amém? Deus abençoe você, fique com Deus e até a próxima.